Se você está gestante, você já deve ter observado que talvez a sua calcinha esteja mais úmida. Você pode até ficar em dúvida se o que está saindo é urina, se é corrimento, se é tampão mucoso e se for líquido amniótico. Calma, hoje eu vou te explicar a diferença entre essas secreções. Olá, mulher, eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de 2. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, pós-parto e a maternidade em geral. Mulher, eu quero que você guarde todas essas informações juntinho com você, para você não ficar desesperada quando a sua calcinha estiver molhada. Primeira secreção que nós vamos conversar é muito comum, é fisiológica, que é a urina. E é muito importante que eu te diga que não é normal perder urina durante a gestação. Mas calma, não tô falando que tem algo de grave acontecendo com você. O que eu quero te dizer é que isso mostra que sim, pode estar acontecendo alguma disfunção muscular, porque com o crescimento da barriga, o útero fica mais pesado e ele acaba exercendo uma pressão em uma musculatura muito importante, que é a musculatura do assoalho pélvico. E é essa musculatura que é importante para segurar o xixi, segurar as fezes, segurar os gases. E quando a gente tem um desequilíbrio dessa musculatura, um enfraquecimento dela, a gente começa a não conseguir segurar essa urina. Então não quer dizer que você está correndo risco de vida, que algo de muito sério está acontecendo, mas sim que há uma disfunção que pode ser transitória, ou seja, pode acabar assim que você tiver o seu bebê e se recuperar no seu pós-parto, ou possa sim necessitar de uma avaliação e de um tratamento com fisioterapia pélvica, por exemplo. Então, perder xixi durante a gestação é algo comum. Muitas mulheres vão apresentar essa perda de urina, mas não é algo normal. E para você saber se aquele líquido que está saindo, está molhando a sua calcinha é o xixi, é o mais fácil. Você vai pegar a sua calcinha e vai cheirar. A urina tem um cheiro característico, ela tem uma coloração também que pode ser transparente, eu espero que esteja transparente se você estiver se hidratando bem, ou levemente amarelada. Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você sentir que molhou a calcinha é cheirar. Sim, mulher, sem frescura, isso é uma secreção sua, é importante para você saber o que está acontecendo com o seu corpo. Cheirou, sentiu o cheiro de xixi, ótimo. Sei que vou ter que trabalhar essa musculatura do meu períneo, mas calma, não entre em pânico que não é nada sério. E a segunda coisa que você vai observar também é a coloração. A urina tem uma coloração muito específica que todas nós já conhecemos. Mas e o corrimento? Como que é o corrimento? O corrimento pode vir de várias formas. Geralmente o corrimento que é chamado de fisiológico, que é o corrimento esperado que apareça durante a gestação e não sinaliza nenhum problema, é aquele corrimento que ele é mais concentrado do que uma urina, ou seja, ele é mais viscoso, mais cremoso, certo? Tem uma coloração mais esbranquiçada, pode ficar um pouquinho amarelado, mas levemente amarelada e não tem odor. Então você vai sentir, não vai ter aquele odor de urina, não vai ter um odor específico de nada. Esse é o corrimento fisiológico. Ótimo. Mas observei que tem um corrimento, cheirei, esse corrimento tá com um cheiro forte, um cheiro desagradável. E agora? Calma. O ideal é que você busque avaliação médica para que seja tratada a causa desse corrimento. O médico vai avaliar melhor esse corrimento, vai ver a questão do cheiro, outros sintomas associados, se tem ardência, se tem coceira, se tem dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, e vai te passar o tratamento mais adequado. E por que é importante que você não ignore esse corrimento? Porque alguns tipos de corrimentos são causados por micro-organismos como bactérias, fungos, que precisam ser tratados especialmente durante a gestação, porque podem sim causar parto prematuro. Por isso é muito importante que você verifique como estão as características dessa secreção. E
como evitar esses corrimentos? Como eu disse, já é esperado que a gestante fique mais lubrificada por ação hormonal, mas alguns cuidados com relação à higiene e hábitos de vida podem ajudar. Então, maneirar no consumo de açúcar, tá? Porque a candidíase pode sim estar relacionada a uma dieta rica em açúcar, por exemplo. Ficar sem calcinha, usa um vestido, deixa ventilar a região, tá? Lembra que quanto mais abafado, quente e úmido, maior a proliferação de fungos. Ah, mas nossa, eu preciso ficar de calça, não tem como eu ficar de vestido. Dê preferência por aqueles tecidos que não são sintéticos, algodão, viscose, que são respiráveis. E isso se estende para sua roupa íntima. É para usar aquelas calcinhas de vó, mulher, durante a gestação. E eu falo que no dia a dia, até nós mesmos que não estamos gestantes, o ideal é utilizar essas calcinhas, tá? Uma calcinha maior, de algodão, para deixar com que essa região transpire, para que não abafe muito a região. E também porque o fio dental fica ali deslizando, região de ânus e vagina é muito próxima e pode estar levando ali micro-organismos de um lado para o outro. Isso não é bacana, aumenta as chances de vaginose. Além disso, tome cuidado com a higiene, porque às vezes você acha que limpar demais é a solução e é o contrário, você acaba desregulando o pH da sua região vaginal. Então, nada de jogar água lá dentro, fazer aquelas duchas sanitárias de forma alguma, nada de usar desodorante, perfume para a região ali da vagina de jeito nenhum, nada de ficar usando coisas com muito perfume, aqueles sabonetes extremamente perfumados, sabonetes que não são próprios para a região íntima. Dê preferência por aqueles sem cheiro, sem corantes, que são específicos para a região íntima, ou aqueles de bebezinho recém-nascido que também não vai influenciar muito no pH da sua região vaginal. E se você não quiser usar sabonete nenhum, também é muito melhor. Lave bem com água, esfregue ali onde precisa esfregar com delicadeza, mas promova uma limpeza adequada, sem excessos. E se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir pra mim aqui embaixo, de compartilhar com outra mulher que também tá vivendo esse momento. Se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo e me siga nas outras redes sociais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o tampão mucoso e surgiu uma dúvida muito grande de como que é esse tampão mucoso, quando esse tampão mucoso vai sair. E calma, mulher, o tampão mucoso, diferentemente da urina, que é muito líquida, do corrimento, que é um pouco mais viscoso, o tampão mucoso é o mais denso de todos. Ele pode ter um aspecto ali de gelatina, de catarro, para você entender melhor. Ele é pegajoso e ele pode ter cores variadas. Ele pode ser amarelado, avermelhado, com raginhas de sangue, pode ser completamente transparente e ele pode ser bem marrom também. Então a gente tem uma variação de coloração desse tampão mucoso. E o que é esse tampão mucoso? O corpo é muito perfeito e ele tenta proteger aquele bebê que está lá dentro do seu útero. Então, como ele sabe que a região do canal vaginal é colonizada por bactérias, fungos, a gente não estava comentando sobre isso, ele tenta então vedar, lacrar a entrada da cavidade uterina. Então, entre o nosso canal vaginal e o nosso útero, a gente tem uma região que chama colo do útero, com orifício externo, um canal e um orifício interno. Entre esses dois orifícios, a gente tem a formação de uma rolha de secreção, para que fique lacrado mesmo, para que todo o conteúdo que chegue na região vaginal não consiga ascender e infeccionar ali a bolsa, né, do líquido amniótico, o seu bebezinho. Então, tudo isso é para proteger esse feto. E aí, conforme a gestação vai evoluindo, as alterações no colo começam a acontecer, como o afinamento desse colo, o apagamento, a dilatação, essa rolha pode começar a se desprender e soltar. Então, sim, a saída do tampão mucoso pode ser um sinal de que o seu trabalho de parto está próximo. Não é um sinal de que começou, inclusive o seu corpo pode até reconstituir ele ali na região, mas é um sinal de que o seu corpo está trabalhando em direção a esse momento.
E agora esse talvez seja o mais importante de você identificar, porque ele sim mostra que o nascimento do bebê está muito próximo, que é a saída do líquido amniótico. E nós temos algumas situações. Aquela de novela, em que a bolsa de fato rompe, inclusive tem mulheres que escutam um ploc e sentem aquele tanto de água descendo, e aí não resta dúvidas de que a bolsa estourou e o líquido amniótico está saindo. Mas também existe uma outra realidade, que é aquelas mulheres que tem um furinho ali, então a gente fala que a bolsa está rota e aí começa a sair líquido aos poucos, mas não tem todo aquele movimento, aquele drama da água escorrendo pelas pernas. Inclusive na minha segunda gestação foi assim que aconteceu comigo. Começou a sair aos pouquinhos o líquido amniótico, inclusive eu mesma tive dificuldade em identificar se era líquido amniótico, se era xixi. Meu Deus do céu, como que eu faço? Porque de fato a gente fica esperando grande quantidade e às vezes não é isso que acontece. Pensa comigo, é como se fosse um balão cheio de água com um bebezinho lá dentro, certo? E tudo isso dentro do útero. Se ele romper, fazer um furinho lá em cima, por exemplo, concorda que vai ficar escorrendo um pouquinho de água e talvez com a movimentação do bebê, ele mesmo pressiona aquele furinho e aí para de sair, depois ele sai, volta a sair água. Então é mais ou menos isso que pode acontecer, do que esse balão pegar e estourar e toda aquela água sair de uma vez. Então por isso que tem essas variações. E aí lembra que eu falei sobre aspecto, coloração, odor? Mesma coisa você vai fazer. Você vai observar primeiramente a coloração. O líquido amniótico geralmente ele é transparente ou levemente amarelado, pode ser até um pouquinho rosado se ele romper algum vasinho junto, vier um pouquinho de sangue misturado, mas ele não deve ser avermelhado, sangue vivo, isso é sinal de alerta. Outro sinal de alerta é se esse líquido sai muito amarelado, um amarelo forte, escuro, esverdeado, com pedaços, com odor muito forte. Tudo isso são sinais de alerta que indicam que você deve buscar a maternidade rapidamente. Agora, se esse líquido saiu claro, você está se sentindo bem, seu bebê está movimentando, dá para você se organizar e ir buscar a maternidade com mais calma, ou você pode ligar para alguém da equipe vir te avaliar em casa, se esse for o caso, certo? Mas você vai observar esse aspecto para você saber se você está numa situação de tranquilidade ou se você precisa ter mais rapidez. Além disso, para você diferenciar se aquele líquido de fato é um líquido amniótico ou é urina, é o cheiro. Você vai pegar e vai cheirar o líquido amniótico. Geralmente, ele tem um cheiro de água sanitária, mas não são todas as mulheres que vão apresentar esse cheiro no líquido amniótico. O meu, por exemplo, não tinha cheiro de absolutamente nada. E aí foi por isso que eu fiquei mais em dúvida ainda. Porque o meu xixi, como eu tomava muita água, geralmente também não tinha cheiro forte. Eu fiquei, e agora? Então, o que eu fiz para diferenciar, já que pela coloração eu não consegui, nem pelo odor? Eu fui lá no banheiro e fiz xixi. Sentei, fiz xixi, percebi que a minha bexiga estava completamente vazia e continuei ali o dia. E aí, o que aconteceu? Não parava de sair. Então, eu sabia que não ia ser xixi, eu tinha acabado de urinar e continuou saindo. A gente brinca que quando o líquido amniótico começa a sair, ele tem aquela tendência a ficar igual uma torneirinha relaxada, que por vezes fica pingando, saindo, você troca sua roupa íntima, molha de novo e você fica daquela forma. Então é uma forma bem mais tranquila de você conseguir diferenciar. Vamos recapitular todas essas informações, que eu sei que é muita coisa. Urina. Vai ter cheiro de urina, vai ter uma coloração de transparente a um amarelo clarinho e vai ser bem líquida. Já o corrimento vai ser mais denso, mais viscoso, geralmente vai ser mais esbranquiçado e é esperado que ele não tenha odor. Se tiver odor, coloração diferente ou algum outro sintoma, merece uma avaliação médica. Tampão mucoso, ele vai variar de coloração, podendo ser amarelado, transparente, avermelhado, marrom, mas ele é denso, ele é pegajoso, ele sai até em pedaços. E o
líquido amniótico, ele já é mais líquido também, como a urina, um pouquinho mais denso que ela, tá? Pode ter um cheiro de água sanitária e a gente sempre vai observar a coloração para ver se a gente precisa ir ao hospital logo, bem urgentemente, ou se a gente pode ir ao hospital tranquilamente ser avaliada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te acalmado. Um beijo e até a próxima!